Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de introdução ao HP12C. Essa aula está sendo gravada no formato de videoaula e não em aula ao vivo, simplesmente por algumas questões técnicas, da mesma internet ela está meio oscilante, e principalmente também porque como essa aula vai ser, digamos, o primeiro contato com muitos de vocês em relação à calculadora financeira, então ela estando gravada de uma forma um pouco mais objetiva vai facilitar que essas pessoas possam revisar e olhar com um pouco mais de tranquilidade. Então, se você faz parte desse público, pode ficar tranquilo que essa aula vai ser especialmente para você. Porque aqui a gente vai tratar dos conceitos bem básicos, algumas questões sobre a funcionalidade, como fazer operações bem mais tranquilas e coisas assim, mais para gerar, digamos, um primeiro contato e uma explicação bem mais clara dessas pequenas funções, para que a partir da próxima aula a gente possa pegar e utilizar a calculadora com um pouco mais de intensidade. Calma que a calculadora não vai ser algo que vai ser utilizado como principal quesito avaliativo. A prova vai poder ser feita com as contas normais que já fizemos até esse momento. É importante para mim compreender, que vocês compreendam a lógica por trás de toda a questão da matemática financeira, não necessariamente apenas como utilizar a calculadora. Mas a calculadora facilita bastante e permite que a gente faça bastante coisa de uma forma bem mais automatizada, mais rápida e bem mais tranquila. Lembrando que vocês não vão ter que ter uma calculadora desta aqui em mãos para poder fazer essa aula e poder praticar os conceitos que aqui estão sendo passados. Eu disponibilizei no tópico do AVA 2 simuladores. Esses 2 simuladores que estão ali, eles são para acessar diretamente com o seu navegador. Eu não tentei abrir eles usando o celular, mas eu acredito que eles funcionem normalmente. Caso eles não funcionem, tem aplicativos que vocês podem baixar diretamente da Play Store, da App Store, dependendo do celular que estiver utilizando ali. Acho que é a loja da Apple, acho que se chama App Store, não tenho certeza. Mas enfim, vocês vão poder baixar alguns outros aplicativos que tem ali e tem essas mesmas funções, perfeito? O Touch RPM é um deles que eu já utilizei, tá? O Touch RPM. Eu já utilizei ele, tá? E eu tenho ele tanto no iOS, tenho ele também no meu celular Android e funcionam bem. O problema dele somente é a questão da publicidade. Então, se vocês quiserem evitar se estressar com publicidade aos montes ali na tela do celular, detalhe que a publicidade que ele manda não é publicidade, tá? Que ele fica te mandando SMS ou fica te mandando notificações. SMS é coisa de velho. Não fica te mandando notificações. Ele pega... E durante o uso dele, do nada, ele vai interromper o que você está fazendo e vai te mostrar uma publicidade aleatória. Tipo como se fossem esses joguinhos, tipo Candy Crush, Angry Birds e afins, também fazem. Mas enfim, se querem ter uma experiência mais tranquila, eu sugiro que usem o navegador. Se não conseguir navegador, baixem aplicativos. O importante é cada um fazer da forma que se sinta mais confortável e seja mais produtivo. Se tiver uma calculadora dessa, seja original, seja falsificada, seja o que for, vai atender também. Então, beleza? É importante, então, para praticar o que está aqui, utilizar ou o simulador online, utilizar o aplicativo ou utilizar uma calculadora física nesse estilo aqui. Perfeito? Então, vamos começar para essa aula não ficar gigantesca. Algumas horas vou sair dos slides, vou entrar no simulador, inclusive, para poder fazer a gravação mais facilmente, para mostrar para vocês também. Então, tá? Então, a gente vai fazer basicamente junto usando o simulador que elas estejam fazendo. Então, vamos lá. Nós vamos passar por esses tópicos aqui. Os tópicos serão introdução, funções básicas na HP12C, algumas teclas muito utilizadas. Isso aqui é mais um grupinho de teclas que eu selecionei aqui, que vai ser mais tranquilo de fazer nesse primeiro contato, perfeito? E já permite fazer algumas coisinhas bem divertidas de uma forma bem mais prática. Vamos lá. Introdução. Se eu coçar bastante o nariz, gente, não ligue que eu estou com rinite já faz, sei lá, 1 ano e meio e nunca passou. Estou tentando aprender a conviver com isso, mas a coceira ainda me incomoda muito. Então, calculadora tradicional. Acho engraçado porque eu sempre utilizo aqui essa imagem, nesse cantinho, nos meus slides de introdução. E agora realmente é uma calculadora tradicional aqui, então ela faz muito mais sentido nesse contexto. Enfim, vamos lá. A calculadora tradicional e a calculadora científica utilizam um método convencional para digitação e processamento de dados. Vocês já estão acostumados a digitar no calculador tradicional? Deixa eu abrir uma aqui rapidinho. Pera aí, calma lá. Que seria basicamente essa calculadora aqui, ó. Complicado essa questão de inverter os lados. Então ela tem basicamente alguns números e dígitos comuns, que todo mundo já está extremamente acostumado, e ela tem uma sequência lógica de digitação, que basicamente consiste em fazer a matemática da forma mais clássica que a gente já conhece e resolve no papel, desde que éramos criancinhas, certo? Que nem ali embaixo, por exemplo. Para fazer nelas a operação matemática de 1 mais 2, basta a gente digitar 1 mais 2 e igual. E assim a gente vai obter o resultado de 3, perfeito? É uma sequência que a gente já está acostumado em ver nos mais diversos locais e faz parte da nossa vida e nossa realidade, perfeito? Então a calculadora tradicional ela funciona dessa forma. Você pega, digita 1, digita o botão mais, digita o botão 2, depois digita o botão igual e assim você vai ter o resultado 3, ok? Algo extremamente simples e instintivo porque nossa, digamos, educação foi voltada para aprender
e seguir basicamente esta metodologia e este método, ok? É o que nós temos mais contato e que nós vemos no dia a dia, seja na calculadora celular, calculadora móvel. Eu acredito que a gente dificilmente hoje em dia utiliza tanto isso aqui, está todo mundo mais focado no celular. A gente aprendeu a fazer esse tipo de método de cálculo também no Excel. Nossa realidade está basicamente estruturada ao entorno desse formato aqui de digitação e processamento de dados, ok? Agora vamos para a calculadora HP12C, nossa queridinha aqui do meio financeiro e ajuda bastante, é necessário para fazer várias certificações e provas também, para conseguir atuar nessa área, tá bom? Então, tipo, é algo que é bem mais focado para um segmento em específico, mas também pode ser utilizado para fazer qualquer tipo de cálculo. Alguns cálculos, alguns já me perguntaram isso durante algumas aulas, para fazer, por exemplo, cálculo logaritmos e afins, é possível também fazer nela. Só que em alguns casos fica-se basicamente inviável pela complexidade do conceito matemático que tem que aplicar ali para chegar no resultado que às vezes uma calculadora científica comum consegue atingir mais rapidamente. Então, ambas são extremamente importantes, são válidas e funcionais, mas tem áreas específicas que cada uma pode sair melhor, tá? Então isso é uma coisa importante para se ter em consideração. A HP12C é excelente para a financeira, mas a calculadora científica ela atende muito bem e permite que se calcule quase qualquer tipo de coisa. Então acaba sendo uma coisa mais específica, digamos, para uma área ou outra, ok? Então vamos lá. Calculador HP12C. Por outro lado, o calculador HP12C utiliza um sistema diferente para digitação e processamento de dados, sendo esse sistema conhecido como notação polonesa inversa. Só pelo nome já assusta, já causa pesadelos, já trinca taças, sei lá, faz um pânico na galera em geral. Notação polonesa inversa não é nada tão complexo assim, só é estranho porque a gente não está acostumado, ok? Ou pelo menos a maior parte de nós não está. Nesse método, para fazer a operação citada no slide anterior, seria necessário digitar no calculador os seguintes valores. Primeiro se digitaria 1, depois se digitaria Enter, depois digitaria 2 e digitaria mais. E o resultado apareceria na sua tela. Isso aqui parece ser estranho para quem nunca viu e nunca utilizou uma calculadora financeira. Mas qual que é a questão aqui? Vocês podem ver, aqui nós temos várias teclas, tá? Algumas delas são bem assustadoras. Não são não, na verdade são bem tranquilos. Podem ver alguns termos aqui que a gente já conhece, né? Correto? PV, Present Value, PMT, que era o valor que a gente utilizou com parcelas, Future Value, que seria valor futuro, né? Nós utilizamos também. Aqui pode ver que já tem alguns caminhos facilitados, isso aqui na próxima aula a gente vai ver como se utiliza. Mas enfim, ela é uma calculadora que não tem o botão de igual. Vocês podem ver aqui que ela não tem. Basicamente, ela funciona como uma espécie de pilha de operações. Isso é bem interessante para fazer alguns cálculos. A gente vai ter uma noção inicial de como que é feito isso aqui agora, tá bom? Mas essa calculadora basicamente funciona assim. Você vai digitar a operação, assim que vai dar a última ordem para ela, basicamente vai executar e vai te mostrar na tela o que você fez. Então você não precisa do botão de igual. Correto? Deixa eu pegar a minha fisicamente aqui, eu mostro para vocês, daqui a pouco eu mostro o simulador. Então, aqui está a calculadora, tá vendo o visorzinho dela? Está aqui, correto? Não sei se vai dar para focar facilmente, mas enfim. Então, basicamente aqui, ó. Nossa, aqui é uma operação muito complexa, fazer aparecer esse negócio aqui. Mas enfim, agora focou de leve. Então aqui nós temos o botão 1, perfeito? Então eu digitei 1, então eu vou apertar Enter. Então aqui tá vendo que 1 apareceu já na tela para mim? Então vamos agora aqui para o segundo botão, que seria 2. Tô vendo aqui se estou apertando os botões certos aqui, que tá tudo invertido, meu Deus. Mais, correto? Então eu vou apertar aqui o botão mais. Eu apertei outra coisa aqui. Enfim, gente. Deixa eu limpar aqui. 1. Enter. Ficou 1. Agora eu digito o botão 2. Perfeito. Tá aqui 2. E agora, assim que apertar o botão mais, que está aqui embaixo, vai aparecer o resultado diretamente 3. Perfeito? Então é basicamente assim que ela funciona. Isso permite que se faça uma sequência de cálculos bem mais complexos e de uma forma mais rápida do que faria num calculador científico, um calculador comum. Obviamente, se você tiver um domínio excelente, uma calculadora científica, por exemplo, uma Casio, você também conseguiria fazer operações bem complexas ali. Mas cada uma delas tem sua aplicação, como foi dito, sua função na existência do nosso planeta e nossa vida humana. Então, vamos aprender a utilizar ambas e extrair o melhor de cada uma delas. Perfeito? Isso aqui, saber HP12C, com certeza é um diferencial no mercado para quem quer atuar nessa área e permite fazer umas análises bem rápidas, livre Excel e outras coisas, porque as calculadorinhas para carregar com você, facilmente ela vai estar ali, ok? E é algo até mesmo que acaba tendo ali seu charme. Então, vamos continuar. O método pelo qual o HP12C se baseia, o RPN, foi inventado pelo filósofo e cientista da computação australiano Charles Hamblin. Ele escreveu vários livros em seus campos de atuação, tendo feito diversas contribuições em diferentes áreas do conhecimento.
Detalhe que ele é basicamente conhecido muito por ser filósofo, correto? Ele inventou esse sistema de cálculo, esse sistema funcional. Então, pense que o cara realmente era muito exótico e bem inteligente. Ele escreveu vários livros, tá? O livro dele mais famoso era Falácias. E fez várias contribuições diferentes na filosofia, quanto à parte da computação e também na matemática. Então, é uma figura bem interessante. Se os dias estiverem sem nada para fazer e quiserem ler um livro realmente exótico e cansativo, busque os livros deles e aumente o conhecimento. Busque os livros dele. Na HP 12.6 também o conceito de pilha operacional, o que permite fazer operações mais complexas de forma conjunta, facilitando muito o processo de cálculo após o seu domínio. Então aqui, isso aqui é algo bem abstrato, tá? Algo bem conceitual, não se atenham muito a esses detalhes, isso aqui vai complicar o raciocínio e o aprendizado de vocês, tá bom? Mas aqui, nós temos esse conceito de pilha operacional, que basicamente seria como se tivesse 4 telas simuladas, ou basicamente 4 campos de cálculo simulados, e eles basicamente funcionam de uma forma sequencial. Então, a partir do momento que você faz um cálculo, basicamente o anterior sobe para uma tela acima, você sai do teu campo de visão, mas ainda assim está disponível para que você possa fazer os cálculos utilizando ele. Então, é algo bem interessante, é algo bem diferente, correto? Então nós teremos o campo aqui que partiria do x, aqui está inverso, tá, da ordem que está aqui nessa imagem, mas pense que aqui seria x, y, z e t, perfeito? Então basicamente segue essa ordem. E quando você faz uma operação e dá o enter e começa a fazer uma nova operação, a anterior sobe para o de cima, ok? Como utilizar as outras ali torna uma sequência lógica um pouquinho mais difícil e complexa, mas é algo que realmente pode ser utilizado e facilita bastante. A gente vai utilizar alguns sistemas, precisamos fazer algumas operações utilizando elas na memória, que vocês já vão ver basicamente como isso aqui funciona, pelo menos de uma forma mais introdutória. Então, vamos agora para o nosso próximo tópico. Então, vamos lá. Funções básicas na HP 12C. Então, como eu tinha dito agora há pouco, se você quer fazer uma operação básica, uma somatória, que você não vai ter simplesmente que pegar, digitar os valores e um vai ficando acumulado depois do outro. Aperte, por exemplo, o valor, mais o sinal, mais o valor e depois igual. Aqui vai ser ligeiramente diferente. Se você quer pegar e fazer, por exemplo, uma somatória, deixa eu agora pegar e sair conforme eu tinha falado que ia fazer. Espera aí. Estão conseguindo ver direitinho aqui, né? Tá vendo os botões? Então, por exemplo, se eu quero somar 1 mais 2, então eu vou apertar 1, Enter, correto? Então agora 1 já está basicamente computado na minha calculadora, e eu tenho que somar com 2, então agora eu vou pegar e fazer 2 mais. Então, basicamente aqui, o que aconteceu? Fez a somatória, não precisa apertar igual nem nada. Isso vale a mesma coisa para as outras operações também, ok? Vamos fazer então agora subtração, uma multiplicação e uma divisão para isso tudo ficar bem fixado. Eu sugiro para vocês, qualquer coisa que eu faça aqui, vocês pausem o vídeo, até mesmo porque é disso que é a intenção de ser uma videoaula, vocês vão pausar e vão fazer vocês também por conta, porque assim o aprendizado vai ser muito mais rico e muito mais facilitado. Para aqueles que já têm um bom domínio de calculadora financeira, porque essa turma é uma turma muito eclética, então tem todos os públicos nela, eu sei que para vocês esse pedacinho vai ser um pouquinho maçante, então basicamente vai ser uma aula que vocês vão ter bem mais tranquilidade, vai ser meio que quase uma folga. Mas na próxima aula eu prometo para vocês que as aplicações aqui vão ser mais práticas, os exercícios e tudo mais, então todo mundo vai ser feliz, ok? Então vamos lá. Para limpar aqui, eu agora não vou explicar muito o que eu vou fazer em tudo, tá? Tem um botão chamado Clear aqui que basicamente ele zera, tá? Daqui a pouco eu já dou uma explicação melhor de como ele funciona e qual que é a relação dele junto com o botão F. Mas vamos lá. Então, digamos que eu quero pegar e fazer agora uma subtração. Então, vou fazer a subtração eu vou pegar 1 e vou subtrair 2 dele, tá? Conforme eu fiz no outro exemplo ali, só que adicionando. Então, eu vou apertar 1, Enter. Então, ele vai computar aqui meu 1, vai dar entrada nele. E agora eu vou fazer a subtração. Então, eu clico 2 e eu não aperto o Enter novamente, tá? Eu simplesmente aperto o 2, o número que eu quero subtrair, e o sinal da operação que eu quero fazer. Então, eu vou apertar 2, menos. Ficou menos 1, perfeito? Então, 1 menos 2 igual a menos 1, ok? Sem grandes problemas. Então, vou aqui novamente, vou limpar. E vamos então fazer agora uma multiplicação. Vamos fazer então 2 vezes 3. Eu vou pegar 2, Enter, 3 vezes, certo? Igual a 6. Então aqui, essa aqui acho que é a parte para quem não teve contato e nunca tipo de calculadora, vai ser aquilo que vai ser mais complexo e vai parecer levemente assustador. Isso aqui não é algo necessariamente difícil, só é uma lógica diferente de operação. Se vocês ficarem brincando com isso aqui por uns 10, 15 minutos, daqui a pouco isso aqui já vai ser natural e que você pegar uma calculadora normal você vai ficar confuso. É basicamente o que acontece, tá bom? É uma relação mais de coordenação motora, hábitos e afins, mas é tranquilo aprender isso aqui, basta praticar um pouquinho. Então vamos lá agora para mais um pedaço, então vou pegar aqui, limpar novamente, tá? Vamos fazer agora uma divisão. Vamos pegar então 8, Enter, e vou dividir por 2. 2 divide, deu 4.
Perfeito? Podem ver que isso aqui não é algo muito complexo. Também não é assim, nossa, coisa mais tranquila. Eu sei que vocês vão pegar a mão de vocês vai procurar igual e vai tentar fazer as subtrações, operações de uma forma parecida com a calculadora tradicional ou calculadora científica. Mas ainda assim não é algo tão difícil, é algo tranquilo. Precisa só um pouquinho de paciência e calma ali para conseguir chegar e explorar isso aqui e conseguindo aos poucos pegando as habilidades necessárias, tá? Mas é algo tranquilo. Vamos aqui agora para voltar para a aula. Então a gente fez a operação de somar, subtrair, dividir e multiplicar, ok? Lembrando que, o que é mais importante aqui? Você vai chegar, vai digitar o primeiro número que você quer, no caso esses que estão aqui do lado esquerdo, vai digitar ele e vai dar Enter, correto? Daí assim o número vai ficar computado aqui. Daí você vai apertar o segundo número, aquele que você quer realizar a operação, e vai apertar o respectivo sinal e automaticamente vai acontecer ali já a operação, tá bom? Obviamente, vai ter cálculos muito mais complexos que isso aqui são só operações básicas, tá? Mas, em geral, isso aqui já dá uma boa noção de como a calculadora funciona e como conseguir obter os resultados por meio dela, perfeito? Vamos praticar? Vamos praticar. Deixa eu pegar aqui, peraí, calma. Vamos fazer todos esses cálculos aqui juntos, porque isso aqui é uma aula que, igual eu falei, é algo mais que a gente vai utilizar para fazer e praticar as coisas mais básicas, para começar a ter um domínio dela, do que realmente chegar e sair fazendo cálculos avançados aqui hoje. Na próxima aula eu já vou fazer coisas mais complexas, ok? Então eu quero fazer 20 mais 35. Então eu aperto 20, Enter, 35, mais, ok? 55. Clique novamente, vamos para o próximo. 18 mais 17. Então eu vou pegar 18, Enter, 17, mais, ok? 35. Vamos fazer agora números um pouco maiores aqui. Clear. 825, Enter, menos 400. Você vira e mexe, eu olho aqui, porque tem meio que um toque de ver se está gravando, porque se não tiver, já aconteceu outras vezes, tem que pegar, voltar o vídeo, daí chegar e gravar novamente, tudo é bem cansativo. Então vamos lá. Então eu apertei 400, menos, correto? Eu fiz algum dígito errado, vamos só fazer novamente aqui, porque eu me distraí. 825, Enter. Agora, 400 menos, certinho, 425. Vamos fazer aqui agora o 4. Então, 153, Enter. 279, menos, ok? Então, vamos para o exercício 5. Então, agora já começa a mudar as operações novamente. Então, vamos lá, 15, Enter. 8 vezes. Ok? Pode ver que não é algo muito difícil, é somente realmente uma questão de hábito e fazer com calma ali, se estiver muito acostumado com o tipo de calculadora. Vai levar um pouquinho mais de tempo para pegar essa coordenação, mas depois vai que vai. Então, próximo, 6. Então a gente vai pegar aqui 280, Enter, 7, divide, 40, perfeito? Agora vamos fazer alguns exercícios um pouquinho mais complexos, que isso aqui já vai utilizar uns conceitos um pouquinho diferentes, beleza? Então vamos lá. Então agora eu vou apertar aqui Clear novamente. E vocês vão ver que na verdade é bem tranquilo. Então, primeira coisa, quando tem que fazer uma operação aqui, que no caso tem dois parênteses, eu tenho que fazer a primeira parte e depois a segunda parte, ok? Que vai dar tudo certo, confia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é 8 dividido por 2. Então, a gente vai dar 8, Enter. 2, divide, perfeito? É 4, ok? Como que a gente faz para continuar essa equaçãozinha aqui agora? Sem ter problema nenhum e já obter o resultado final, sem ter que pegar, anotar o resultado, e depois pegar, fazer a segunda operação, anotar o resultado, depois fazer de volta a soma dos dois. Eu simplesmente fiz, então, 8, correto? Dei Enter, coloquei 2, divide, e deu o resultado de 8 divididos por 2. Agora, como se nada tivesse acontecido, eu só continuo e faço a segunda parte. Eu faço 15, Enter, ok? 3 vezes, ok? Detalhe. Lembra aquele lance das telas que tinha X, Y, Z e T? Basicamente a lógica daquela sequência operacional vai ser utilizada agora. Então eu fiz a primeira equação, perfeito? E fiz a segunda. Eu quero somar a segunda com a primeira, correto? Então eu fiz a primeira, daí eu fiz diretamente a segunda. Agora basta eu pegar e apertar o mais, que os dois vão estar somados. Lembra-se que era 8 divididos por 2 dá 4, mais 3 vezes 15 dá 45. 4 mais 45 dá 49. Então, lembrando, só fazendo novamente isso aqui, para mostrar porque isso aqui é uma função importante com a calculadora financeira. E eu acho que vocês que não têm contato devem estar um pouquinho confusos agora. Então, vamos lá. Se eu pegar e fazer uma operação e não apertar o Clear, basicamente ele vai computar e vai guardar ela como se fosse um segundo plano. Então, isso permite que eu reutilize aqueles dados se eu fizer os movimentos corretos aqui.
e eu consigo reaproveitar aquilo lá sem ter que pegar e fazer anotações e fazer um processo manual. Eu consigo fazer tudo diretamente na calculadora. Então vamos fazer novamente. Primeiramente eu faço a primeira parte da equação, que seria 8, Enter, 2, divide. Deu 4, perfeito? Então agora, em vez de apertar Clear, que nem eu estou apertando diretamente aqui, você simplesmente continua a operação. E daí ele vai gerar um segundo componente, né, que vai ser aquele que eu vou obter agora. Então eu aperto 15, Enter, 3, multiplica, perfeito? Então ele gerou aquele primeiro componente, né, que foi no caso 8 dividido por 2, e mandou para o segundo plano. Então agora eu já estou fazendo diretamente, como não apertei o Clear, eu só fui na sequência, apertei 15, dei o Enter, e depois disso eu apertei 3, multiplica. Então ele resolveu a segunda operação. Se eu apertar agora o botão mais, ele vai somar a operação nova com a operação anterior, que vai dar os 49. Perfeito? Então viram aqui que é mais uma aplicação que pode ser feita, tá bom? Então para fazer esse tipo de situação quando tem dois parênteses, você faz a primeira parte, daí já começa fazendo a segunda sem apertar clear, sem apertar nada, e depois aperta novamente o botão da operação que você quer fazer com essas duas contas que foram geradas, ok? Calma que quando for algo mais complexo que isso, a gente vai ter mais exemplos durante essa aula, tá? Mas se quiser tentar praticar e vocês mesmos fazer para conseguir compreender o que vocês estão fazendo, eu sugiro que pause e continue. Essa aula basicamente funciona dessa forma para o melhor proveito possível. Pratica tudo que está aqui, pausa, pratica, que vai conseguindo aprender e vai conseguir deslanchar com isso aqui, ok? Então vamos agora para o último exercício. Nós temos aqui então 8, perfeito? Que é o exercício aqui. 8 vezes 12 menos 15 divididos por 3. Então a mesma lógica. Vamos lá. 8, Enter. 12 vezes. Deu 96, perfeito? Agora eu vou passar para a segunda parte da conta aqui. Detalhe que esse sinal de subtração está entre os parênteses, então ele está fora do parênteses. Eu tenho que resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então eu fiz 8, Enter, 12 vezes, perfeito? Então agora eu vou passar para o segundo parênteses, ignorando o sinal aqui por enquanto. Então eu vou pegar agora 15, Enter, 3, divide, perfeito? Deu 5. Eu quero, em vez de somar agora os dois, eu quero subtrair os dois, certo? Subtrair o segundo do primeiro. Então eu vou agora apertar o botão menos aqui, ok? Eu tinha feito antes com mais, né? Porque eu queria somar os dois parênteses. Agora eu quero subtrair um do outro, então basta apertar menos, ok? Deu 91, correto? 8 vezes 12 dá 96, 3 dividido por 15 dá 5, 96 menos 5 dá 91. Ok? Aquilo que eu tinha dito. A melhor coisa que vocês podem fazer é praticar. Daí vocês praticam. E daí vão aprendendo, ok? Não vejam o vídeo inteiro e achar que memorizou, porque isso aqui, a menos que você já saiba mexer, obviamente, né? Se você já sabe mexer, isso aqui é extremamente básico, você nem precisa dessa aula, basicamente. Mas para quem tem dificuldade, então, vamos lá. Então, voltando agora aqui para a aula. Além disso aqui, nós podemos fazer operações ainda mais complexas, ok? Nós conseguimos pegar e somar uma série de funções utilizando essa opção aqui, soma mais, ok? O soma mais permite fazer operações mais complexas, isso aqui que está na descrição. Mas com ele você consegue fazer cálculos estatísticos, mas uma função bem básica e interessante é fazer, por exemplo, a soma de diversas pequenas operaçõezinhas. E a gente consegue, dessa forma aqui, facilitar bastante o nosso processo de fazer continhas mais complexas, ok? Obviamente, tem contas aqui que se você for fazer tudo na calculadora, é capaz de você cometer algum erro de digitação ali e errar por causa dela. Mas é bom para praticar, conseguir fazer esse tipo de operações, saber como elas acontecem, e até mesmo para facilitar outros cálculos que a gente vai fazer mais para frente. O Soma Mais tem mais aplicações, tá? Mas agora a gente vai aprender essa aplicação dela especificamente para fazer uma série de somatórios aqui. Nós temos também o STO, que ele permite que você guarde um valor na memória, e o RCL, que permite se recuperar um valor na memória. Isso aqui é útil quando você está fazendo essas contas muito complexas e não quer fazer de uma forma tão concatenada e amarradinha, você consegue ir salvando os resultados em algumas teclas de maneira que você consegue recuperar esses resultados quando você precisa e continuar as contas quando você precisar. Isso aqui, do nada, vocês podem ver que estava indo fácil e subiu a dificuldade lá para cima. Mas enfim, é bem tranquilo, tá? Tudo aqui é questão de realmente parar, praticar, aplicar os conceitos e daí com base nisso vocês já vão ter maior facilidade do mundo fazer outras coisas mais complexas. Mas o segredo é vocês realmente parar, praticar até aprender e daí passa o próximo conceito, ok? Então se tem dificuldade nos anteriores, não passa para agora, volta ali para trás, vê o vídeo aula novamente, pratica e volta no calculador, no simulador, me manda mensagem que a gente vai lá e consegue resolver, beleza? Então, lembrando, soma mais, ele serve para você fazer esse tipo de equaçãozinha aqui embaixo. O STO permite que você guarde alguns valores na memória, bem parecido com a função de memória da calculadora convencional. E o RCL, a gente vai utilizar ele para
recuperar a memória, perfeito? Os valores que a gente salvou aqui usando o STO, e também a gente consegue fazer a função do soma mais aqui acontecer e resolver esse tipo de equação, ok? Deixa eu pegar aqui minha calculadora, pera aí. Estamos aqui, ok? Eu vou apertar aqui agora F, clear, ok? Isso aqui serve para limpar completamente os registros e toda aquela parte computacional que eu estava explicando da ordem de resolução das coisas. Basicamente ele limpa. O F, eu vou explicar isso aqui mais para frente, ele tem a função de ativar as teclas, no caso as funções amarelas. O G tem a função de ativar as funções azuis, está aqui, certo? Ele tem essa habilidade. Enquanto se apertar diretamente a tecla, você vai ativar as funções dela que são em branco. Isso aqui é bem parecido com o calculador científico. Já mexeu com o calculador científico, isso aqui vai ser tranquilo. Mas enfim, F, clear. É tão estranho apertar esses botões virtuais, porque eles não têm sensibilidade, você não sabe se realmente apertou. Dá uma certa agonia. Enfim. Então vamos lá. A gente quer resolver essa equação aqui. E vamos utilizar o soma mais, que ele está aqui embaixo. Perfeito? Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente resolveu anteriormente. Só que agora, cada equação que a gente fizer, a gente vai apertar o soma mais. Ok? Então vamos lá. Primeira operação aqui é 4 vezes 50. Eu aperto 4, Enter. 50 vezes. Deu 200, ok? 4 vezes 50 é 200, sem problema nenhum. Então agora eu vou apertar o botão soma mais. Detalhe, eu apertei o botão soma mais, apareceu aqui o 1, ok? Virou 1. Por que virou 1? Isso aqui não quer dizer que aquele número virou 1. Basicamente só está informando que tem um valor que foi memorizado aqui no meio do soma mais. Eu não sei se essa terminologia é mais correta de se utilizar, mas basicamente é isso que ele fez. Agora eu vou para a segunda equação. É 5, Enter, 30 vezes. Deu 150. Então agora eu aperto soma mais novamente. O que aconteceu? Virou 2, porque agora digamos, adicionei mais um valor aqui, agora tem dois valores no soma mais. Então agora vamos para o terceiro aqui, que é o 100, correto? O 100 está sozinho, não é nenhuma operação, então eu vou só colocar ele aqui no soma mais também. Então eu vou digitar agora 100, Enter, soma mais. Agora aqui tem 3 valores, e vamos para o último. Então eu vou apertar 2, Enter, 150 vezes, certo? 2 vezes 150 dá 300. Aperto agora soma mais. Detalhe, então eu tenho 4 valores, certo? Que seria a primeira operação, a segunda operação, a terceira operação e a quarta operação. Ok? Sem problemas aqui. Como que eu faço agora para somar todos esses valores? Eu vou apertar aqui. Você lembra? O RCL recupera a memória. Ele tem mais funções para fazer isso aqui, tá bom? Mas isso aqui, essa forma de calcular utilizando soma mais, ele permite que você faça também. Você vai apertar agora o RCL. Ele ativou aqui o SL, e vai apertar especificamente o 2. O 2 guarda essa função de ativar aqui com o soma mais. Então você vai apertar 2, e basicamente ele fez a operação inteira. Ele somou todos os valores que eu tinha aqui no meu soma mais. Ok? Então, 4 vezes 50 dá 200. Eu ia falar 400, nossa, dá 200. 5 vezes 300, vezes 30 dá 350. Somando, né, os dois, né? 5 vezes 30 dá 150, mais 200 dá 350. Mais 100, 450, mais 302 vezes 150 dá 750. Então a gente conseguiu resolver essa operaçãozinha inteira aqui, sem precisar anotar nada no papel. Simplesmente a gente fez o passo a passo que correto e conseguiu resolver, ok? Lembrando, fazer isso aqui não praticamente isenta você ter que anotar as coisas no papel, porque no papel você consegue pegar e ter, digamos, uma facilidade maior para conseguir conferir se você fez certo ou fez errado, ok? Você consegue ter um rastro maior. Na calculadora você até consegue tirar o rastro, mas vai exigir um domínio maior ainda. Então, as duas coisas acabam sendo complementares e sendo bem úteis, ok? Então vamos aqui agora limpar e vou mostrar as outras funções para vocês. Então vamos lá. Eu tinha dito ali no caso que ele poderia salvar valores em teclas específicas, perfeito? Então vamos pegar aqui e gerar o valor 1000. 1000, Enter. Digamos que eu quero salvar esse valor aqui na tecla 5. Então agora eu vou apertar STO 5, ok? Correto? Então, vamos lá. Eu posso simplesmente agora ignorar isso aqui. Eu vou fazer aqui, por exemplo, 200, Enter, 3 vezes, deu 600. Digamos agora que eu quero pegar e quero abater de R$600 aquele valor que eu salvei. Então agora eu já dei, né? Obviamente fiz a primeira operação, então eu vou dar RCL 5. E recuperei aquele valor que eu tinha salvo. Agora basta dar um menos. Perfeito? Então se eu apertar, digamos que eu tenho esse valor aqui, e eu apertar agora STO e algum número, eu vou salvar esse valor dentro daquela tecla. E para recuperar isso, basta eu apertar o RSL e o valor daquela tecla. Quantas teclas pode usar para salvar? 20.
mas só tem 10. Claro, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas você ainda pode utilizar os números como se tivesse um ponto na frente. Então você vai colocar ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, assim por diante, tá bom? Então você tem 20 no total. E essa função ela é bem útil, principalmente quando você está fazendo alguns cálculos mais complexos. Eu vou mostrar isso aqui quando a gente estiver aplicando na prática, numa próxima aula e tal, porque é muito conteúdo para uma única aula. Mas ainda assim, eu acho que o tipo de coisa que é tranquilo, é mais que a questão de praticar. Então, pratiquem tentar fazer essa operação, tentem fazer o resultado acontecer, tá bom? Se não acontecer ou der algum problema, me manda mensagem ali que a gente tenta resolver. Tentem salvar alguns números e brincar, tentem fazer continhas aleatórias das mais toscas da primeira série aqui, para realmente chegar e praticar e conseguir avançar aqui nos calculadora financeira, beleza? Qualquer dúvida que tenha, mande mensagem que a gente vai trabalhando junto e vamos resolvendo. Vamos passar agora para o próximo conteúdinho. Algumas teclas muito utilizadas, tá? Isso aqui é algo que não é difícil, mas, ou melhor, elas facilitam muito a vida das pessoas. Só que como aqui agora tudo já está bem direcionado para o mercado financeiro, para utilidades financeiras, tudo aqui parece ser, digamos, um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados, mas vocês vão ver que são coisas extremamente úteis. Então, vamos lá. Funções. CHS. Deixa eu abrir isso aqui e vou pegar o calculador de novo, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho menor aqui. Deixa eu dar aqui uns Ctrl menos para ela ficar menorzinha. Pronto. Que assim não atrapalha a visão de vocês aqui dos valores que eu vou mostrar aqui. CHS. Inverte o sinal do número. CHS vem de Change Signal. Então, se eu apertar aqui o CHS, eu inverto o sinal. 400 menos 400. 400 menos 400. 400 menos 400. Beleza? Percentual T. Ok? Percentual T está aqui. Quanto o número representa em percentual em relação ao outro. Tá? Vamos fazer isso aqui. Vou dar aqui um clean. Ok? Vamos pegar aqui, por exemplo, 1000. Enter. Eu quero descobrir quanto 300 significa de 1000. Então, eu peguei 1000, dei Enter. Agora eu pego 300, percentual T. 300 significa 30% de 1000. Ok? Só isso. Então, com o percentual T, você consegue saber o quanto um número representa de percentual de outro. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, vamos dar Clear, tá? Sempre aperta o F, Clear, porque daí ele limpa completamente esse registro que tem na calculadora. Se apertar F, por exemplo, e PROM, aqui, PRGM, você consegue aqui pegar e limpar a programação do sistema. Então, você consegue programar operações aqui. A gente vai fazer isso na próxima aula. Se não fizer na próxima aula, eu vou gravar um vídeo pra gente mostrar como fazer, porque isso aqui demora um pouquinho. Você programa para conseguir fazer a taxa equivalente de uma forma totalmente fácil aqui e instantânea, tá? Então, as programações, elas existem, é um conhecimento levemente, digamos, intermediário, assim, é um pouquinho mais complexo, mas facilitam bastante as coisas. Se for pegar o manual da HP, ele é gigantesco, e se for ver outros manuais online que o pessoal desenvolveu, também são gigantescos, mostrando várias coisas que você consegue fazer com essas programações. É algo bem interessante, mas fica para uma outra hora, beleza? Então, lembrando, com o percentual T, eu consigo chegar e descobrir quanto um número é em percentual do outro. Então, vamos fazer aqui outro teste. 500, Enter. Eu quero descobrir o quanto, sei lá, 20 significa de 500. Então eu dei 500, Enter. Então agora eu pego 20, percentual T. 20 significa 4% de 500. Facílimo, né, gente? Sem problema nenhum. Vamos agora aqui para o próximo. Vou primeiro apertar aqui função Clear, já para não esquecer. Delta percentual. Variação de percentual entre dois valores. Então, por exemplo, assim, vamos falar nos exercícios. Eu comprei um carro, que nem tem um exercício aqui para frente, paguei 20 mil reais nele. E revendi ele por 17 mil reais depois de 3 anos. Quanto eu perdi ali no valor do veículo, ok? Então, como a gente faz para calcular isso? Eu paguei 20 mil no veículo, perfeito? Enter. Eu vendi o carro por quanto? Eu não me lembro quanto falei que eu vendi. Vendi por 17 mil, né? 17 mil, então vamos lá. E eu quero descobrir quanto que foi a variação em percentual que houve. Para isso eu aperto o delta percentual. Perdi 15% do valor investido. Isso aqui é útil para você calcular investimentos. Isso aqui acaba sendo bem útil, principalmente quando você acaba tendo que vender uma coisa e tal. Você consegue calcular esse percentual, tá? É uma função bem útil, bem prática, que se você calcular no papel dá um pouquinho mais de trabalho, né? Concorda? Aqui é bem fácil e bem mastigado. Percentual sozinho aqui. Você descobre um percentual daquele valor, ok? Isso aqui é bem instintivo, é bem possível calcular normal. Então, por exemplo, eu tenho aqui 400. Enter. Eu quero descobrir quanto é 15% de 400. Então, eu aperto 15%. É 60, ok? Tranquilo? Essa aqui acho que é a função mais básica. Então, primeiro aqui, você vai descobrir aqui, correto? Quanto o número representa o percentual em relação ao outro. No delta percentual, você vai descobrir o quanto foi a variação. E no percentual, o quanto é realmente o valor, o percentual de um valor.
Agora as teclas F e G, elas ativam funções secundárias da mesma tecla. Então no caso aqui, o F ele ativa as funções em amarelo e o G ativa as funções em azul. Pode ver que quase todas as teclas aqui vão ter uma função aqui em azul e metade das teclas vão ter uma função em amarelo. Então algumas funções a gente vai ter que fazer por meio disso, tá bom? Mas nada muito mais complexo, conforme a gente vai utilizando eu vou mostrando para vocês sem problema nenhum. O F ele tem uma função extra, que é mostrar casas depois da vírgula. Eu posso escolher quantas casas depois da vírgula eu quero basicamente que cabe aqui no leitor. Aqui tem 2 casas depois da vírgula. Eu vou dizer agora que era para utilizar aqui, vamos dizer 4. Então aperto o F, 4. Então agora tem 4 casas depois da vírgula. Eu quero usar 3, F, 3. Qualquer momento você pode apertar F, pode apertar um número que ele vai pegar e vai ali converter, vai alterar as casas decimais, ok? Ela já faz ali um arredondamento automático, tá bom? Então é tranquilo. Lembrando aqui que eu estou utilizando o simulador Vitinsky, que está ali disponibilizado para vocês também como anexo, tá? Então, a aula está sendo feita nesse simulador, então estou mostrando para vocês que ele funciona, tá bom? Joinha. E aqui, basicamente, é a elevação normal que já tem na calculadora, ok? Vamos fazer a elevação também? Vamos fazer a elevação também. Function clear, vamos pegar 10, enter. 3, eleva, 1000. 10 elevado a 3 dá 1000. Perfeito. Isso aqui é bem comum. O que muda aqui no caso é esse sistema de digitação que é diferente da calculadora tradicional. Mas em geral é algo bem tranquilinho. Perfeito? Então, gente, basicamente, vamos aqui para o próximo slide, que é o último, tá? Esse aqui é o último slide, tem apenas alguns exercícios para a gente fazer. Lembrando, nessa aula daqui, não tem exercícios, vocês não têm que fazer um exercício valendo nota. Mas eu peço para vocês, aqueles que já são mestres na calculadora HP, teoricamente estão basicamente dispensados nesse momento de fazer qualquer tipo de prática. Se vocês já sabem, realmente não é necessário. Mas para quem está começando agora, pega e faz todos os exercícios aqui, varia os valores, pega um exercício do Google aleatório, vai lá e faz, pega matemática básica, faz um papel e vai lá e tenta fazer aqui também. Esse é o momento da prática para conseguir chegar e fazer esse aprendizado acontecer, beleza? Depende bastante de vocês aqui, de um pouco de empenho, mas vocês conseguem, beleza? Então vamos fazer aqui agora esse exercício. Então, F, clear, ok? A tecla clear, não me lembro se eu tinha colocado na aula, tá? Mas ela serve para limpar os dados. Eu já tinha falado isso agora há pouco, tá? Mas só reforçando. Então, se você tem dados ali, você aperta clear. Se quer limpar todos os registros, você aperta F, clear. Se quer limpar a programação, F, programação. Tem F, soma também aqui. Tem vários tipos de limpeza. O problema é que se você apertar, às vezes, o F programação e você está lidando com uma calculadora que está programada para você fazer algum tipo de cálculo mais facilitadamente, você vai ter problemas porque você praticamente vai limpar a tua programação, tipo, às vezes no meio de uma prova, uma coisa assim, vai ser difícil recuperar, tá? Então, tome bastante cuidado, mas F clear é tranquilo. Então, vamos lá. Quanto que é 1.500 representa em percentual do montante de 30.000? Então, vamos utilizar essa função aqui, percentual T. Então, a gente vai ter 30.000... A gente quer descobrir quanto que 1.500 significa dele. Então eu pego 1.500. Olha só o percentual. Representa 5%. Ok? Nada muito difícil. Tá pronto, tá feito. E é isso. Vamos pro próximo. Comprei um carro por 16.000 e vendi ele por 13.600. Quanto foi a desvalorização? Pego aqui. 16.000. Enter. 13.600, delta percentual, foi 15% a menos, ok? Detalhe, você tem que ter esse pequeno domínio matemático para saber o quanto que cada percentual vai significar alguma coisa assim, tá? Que nem 15 aqui, ponto, 0,00, vai ser diretamente os 15%, tá? Então só tomar cuidado nisso aqui, mas já permite que vocês praticando aqui consigam identificar isso aqui com facilidade. E vamos para o último aqui exercício que nós temos nessa aula. F, clear aqui para limpar novamente com a nossa calculadora, tá? Vamos lá, nós temos o valor de 5.689. Enter. Tá aqui. Lembrando que eu escolhi a quantidade de casas depois da vírgula, selecionando a opção F e o número que eu quisesse, tá? Então agora está aqui esse valor aqui. Eu quero tirar 18%. Então agora esse aqui é o mais fácil de todos. Pego simplesmente 18 e percentual. Dá 1.024,02 centavos. Ok? Gente, nossa aula em geral é isso. Como eu tinha dito, essa aula é mais uma introdução ao calculador financeiro para aqueles que não têm habilidade e não chegaram a utilizá-la ainda, tá bom? Mas aqueles que já têm um conhecimento avançado, teoricamente essa aula acaba sendo mais, talvez uma revisão ali, ou simplesmente talvez seja uma aula desnecessária. Mas na próxima aula a gente vai aplicar eles em mais conteúdos, bem devagar para aqueles que têm dificuldade também, tá? De uma maneira que todo mundo saia realmente aprendendo e consiga levar algo disso aqui para a vida, perfeito?
Gente, muito obrigado por terem visto esse vídeo até o final. Qualquer dúvida que tenham, mandem mensagem. Isso aqui é um tema bem complexo para quem nunca pegou uma calculadora financeira. Qualquer dificuldade que vocês tenham, me mandem mensagem. Eu estou aqui para ajudá-los, beleza? E nós vamos conversando. A princípio a próxima aula é para ser presencial, tá? A menos que saia algum decreto, alguma coisa assim que impeça. E na próxima aula às vezes fica mais fácil até. O ruim é que eu não posso ter até as carteiras para tirar dúvida de vocês e mostrar como fazer calculadora, mas para alguns vai ser mais fácil, tá? E de qualquer forma vai ser gravado a segunda parte à distância também, eu vou tirar dúvida pro WhatsApp, ninguém vai ser perdendo, tá? Minha meta é fazer que todo mundo aprenda, ok? Gente, muito obrigado pela aula, uma boa semana a todos e um grande abraço. Até mais.